esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar-se, irmãos e irmãs. Hoje nossa paróquia está em festa. Muitos dos padres que estiveram aqui nesta semana insistiram com vocês que o tríduo, o semanário ou o novenário do padroeiro é um momento forte da comunidade. E realmente é. Com o salmista, nós também dizemos como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Nós somos a única paróquia no Brasil que trazemos esse título, Jesus Adolescente. O que é, sim, um privilégio bastante grande, mas, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. E também um grande desafio. Até porque as Sagradas Escrituras nada falam acerca da adolescência de Jesus. O que nós sabemos de quando ele estava mais crescido é do episódio em que ele ficou em Jerusalém, enquanto seus pais estavam retornando para a sua terra. E se nós formos pensar bem, Jesus já nem era mais adolescente, porque naquele momento histórico, com 12 anos já era considerado adulto, e as mulheres se casavam com 13 anos, né? E não fiquem escandalizados com isso, tudo bem? Naquele tempo, com a idade que Jesus morreu, 33 anos, já se era praticamente um idoso, porque a expectativa de vida era bem menor. Mas esta cena do Evangelho, a gente diz que Jesus se perdeu no templo, ele não se perdeu coisa nenhuma, né? A gente medita o terço, a perda de Jesus no templo, ele não se perdeu, ele ficou no templo que ele quis, né? Não se perdeu de ninguém. Quem deixou ele para trás foi Maria e José, que foram embora e largaram o menino para trás, né? Então, Jesus ficou lá, e o texto na qual a gente diz que Jesus se perdeu em Jerusalém, o texto termina dizendo que Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. E sua mãe conservava a lembrança de todos aqueles fatos no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. É assim que termina aquela cena na qual Jesus se perde no templo. Existe um movimento de dupla descida na infância ou adolescência de Jesus. Primeiro a gente vê que Jesus desce até Nazaré. E o fato de dizer desceu até Nazaré não é porque Nazaré ficava no lugar baixo, mas é porque Nazaré era uma cidade não muito bem quista pelas pessoas daquele tempo, por ser um lugar de transição de muita gente.
Vocês devem se lembrar que no Evangelho de São João, quando Filipe diz a Natanael que encontrou o Messias e que ele era de Nazaré, Natanael diz: e de Nazaré pode vir alguma coisa de bom? Porque Nazaré não era uma cidade benquista. Hoje tem gente parecida, sabia? Aquelas pessoas que dizem assim: onde você mora? Na Vila Matilde, mas é no centro da Vila Matilde. Onde você mora? Itaquera, no centro de Itaquera. Mas é Itaquera, né? Zona Leste, periferia, estamos aí, né? Fato é que Jesus foi a Nazaré. O fato de Jesus ir para Nazaré nos lembra que Jesus decidiu viver com os mais pobres. E por uma opção de vida dele e também dos seus pais, naturalmente. É por isso que depois, quando Jesus cresce e vai até a sinagoga, ele toma o texto do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para enviar a boa nova aos pobres. Não só, claro, anunciar a boa nova aos pobres, mas também viver com os pobres. Por isso que Jesus diz depois: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa dizer: bem-aventurado será você que escolher viver como pobre. E aqui não falo que você tem que sair por aí mendigando, mas viver com o essencial e saber partilhar um pouco daquilo que tem. O segundo movimento de descida a Jesus, além de ser para Nazaré, é porque o texto diz que Jesus era submisso aos seus pais. Na carta apostólica, na qual promulgou o ano de São José, o Papa Francisco disse que muito provavelmente Jesus encontrou inspiração no cuidado que São José teve para com ele, para poder contar que era a parábola do filho pródigo. E é bonita esta imagem. Jesus devia obedecer aos seus pais como se espera de qualquer filho. Às vezes a gente imagina um Jesus como sendo quase que um super-homem, né? Alguém que flutuava, nem pisava no chão, nem olhava para o lado, né? Porque Jesus era também Deus. Não, ele era Deus, sim, mas ensina a igreja que ele foi também 100% humano. Logo, ele brincou como qualquer criança, fez coisas que adolescentes fazem, né? Fez o que era próprio de criança, fez o que era próprio de adolescente e assim por diante. Talvez Jesus só não teve aquela fase da rebeldia de todo adolescente, né? Mas o texto diz que em tudo ele era obediente aos seus pais. E é bonito e importante entender a lógica do Evangelho. Porque Jesus escolhe viver com os pobres, porque ele obedecia aos seus pais, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. O que significa dizer que ele foi também aos pouquinhos amadurecendo qual era a sua missão neste mundo, que depois foi resumida num termo que ele mesmo chamou de reino de Deus, que apareceu tanto hoje no Evangelho. Já no Antigo Testamento, inclusive nos Salmos, já se falava de Deus como rei, mas no Antigo Testamento este reinado de Deus era apenas uma expectativa, uma esperança. No Novo Testamento este reino passa a ser uma realidade. É assim que Jesus começa a sua pregação. Cumpriu-se o tempo e o reino chegou. Convertam-se e mudem de vida. O reino anunciado por Jesus é pura gratuidade da parte de Deus e a gente nunca pode entender como sendo retribuição por nossos méritos, porque se assim fosse, nenhum de nós receberia nada de Deus. O reino é graça, mas que, obviamente, conta com a nossa contribuição. Por isso é uma interagir entre a ação de Deus e também a ação do homem. Isso porque neste mundo, todos nós indistintamente, fazemos experiências de violência, de desamor, de morte, e a gente percebe que sozinho não consegue superar essas realidades. Porque existem outras forças, outros caminhos que nos são propostos e que às vezes por conta do pecado a gente acaba cedendo e deixa de lado o caminho que Deus apontou para nós. Mas ao mesmo tempo a realidade apela em recomeçar de um modo diferente. E a gente, sabendo que não consegue mudar esta realidade que está aí, a gente espera que alguém que seja muito maior do que nós faça isso por nós. Deus, que vem justamente para libertar e para salvar. Jesus, portanto, com este projeto que ele chamou de reino, nos liberta do mal e também nos dá capacidade para que a gente supere este mal, vindo ao encontro dos nossos desejos mais profundos. Neste projeto de Jesus, o reino, todos nós temos um papel, todos nós temos uma missão.
A primeira comparação de Jesus no Evangelho é a semente que é lançada na terra, que cresce por si, e a gente não vê como isso se dá. Só vê depois o fruto e a gente sabe que precisa colher. Só que existe um detalhe interessante. É preciso que alguém lance a semente. Se ninguém lançar a semente, sequer começa a brotar. E esta é a missão de todos nós: lançar a semente. Não é preciso fazer muito, não é preciso fazer coisas extraordinárias. É só lançar a semente. Mesmo que seja a semente de mostarda, é essa a imagem que Jesus utiliza, em vista, claro, do Evangelho e também da igreja. A semente de mostarda, que é a menor de todas, o que significa dizer, o pouquinho que cada um fizer já será suficiente. Com certeza foi aí que o apóstolo Paulo encontrou inspiração para escrever aquela belíssima analogia. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer. Assim, quem planta não é nada e quem rega não é nada. O que importa é somente Deus que dá o crescimento. Sempre Ele, sempre. Por isso, neste dia em que a gente celebra o nosso padroeiro, é bom também que nos perguntemos que contribuição nós estamos dando para tornar o reino de Deus presente neste mundo. Como é que eu estou ajudando a minha comunidade? Porque a igreja é justamente sinal do reino de Deus. E quando eu falo de ajudar a comunidade, não é do ponto de vista financeiro, mas de ajudar a comunidade a ser uma comunidade de verdade. Quando o Papa Francisco escreveu o documento chamado A Alegria do Evangelho, ele elencou, fez uma lista de uma série de desafios para os agentes pastorais, e que eu, pessoalmente, gosto de dizer que, na verdade, são desafios para todos os cristãos. Eu vou citá-los, e eu quero que, enquanto eu vou citando, você pense se você se enquadra em algum. Não é para pensar no fulano e no beltrano, é para pensar em você. Porque, nossa, olha lá, parece que está falando para o fulano, olha lá, será que ele está ouvindo? Não, é para pensar em você. Erros que o Papa Francisco apontou, desafios para nós. Será que a gente se enquadra em algum? Primeiro, acreditar que a vida espiritual se resume somente a momentos religiosos que dão bastante prazer, bastante alívio, mas que não promove contato nenhum com os irmãos. O primeiro desafio nosso. Segundo, o relativismo prático, que é agir como se Deus não existisse. Decidir como se os pobres não existissem, sonhar como se os outros não existissem, trabalhar como se aqueles que não receberam o anúncio também não existissem. Terceiro, muitos temem que alguém também convide para poder realizar alguma tarefa na comunidade e procura fugir de qualquer compromisso que possa roubar o tempo. Agora eu posso falar, né? Está transmitindo, mas não tem problema não. Na Penha, eu tinha uma raiva disso na Penha, né? Na Penha a gente começava a dar os avisos, tinha gente que já ficava no corredor assim, ó, para quando eu dissesse, o Senhor vos acompanha, já escapasse, né? Uma vez eu fiquei tão irritado, e tinha até vereador que fazia isso, viu? Diga-se de passagem. Uma vez eu fiquei tão irritado, que eu disse, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. E os que já foram, que a bênção também os alcance. Né? Não ouviram, obviamente, mas com certeza alguém deu o recado, porque no outro dia ninguém saiu. Né? Tem gente que foge da igreja como se a tarefa evangelizadora fosse um veneno perigoso, e não uma resposta alegre ao amor de Deus, que nos convoca sempre para a missão e nos torna completos e fecundos. Quarto, a psicologia do túmulo, diz o Papa, que nos transforma, ele mesmo diz, em múmias de museu, porque estes vivem atentados a pegar-se a uma tristeza melosa, sem esperança, que se apodera do coração dos outros como o mais precioso elixir do demônio. Quinto, a sensação de derrota, que nos transforma em pessimistas lamurientos e desencantados com cara de vinagre. Ninguém pode começar uma luta se não está plenamente confiante de que vai vencê-la. Sexto, muitos tentam escapar dos outros, fechando-se na sua privacidade confortável ou no círculo reduzido dos mais íntimos. Sétimo, o chamado mundanismo espiritual, que é buscar
a glória pessoal ao invés da glória de Deus. Ou seja, procurar os próprios interesses ao invés dos interesses de Jesus Cristo. Oitavo, preocupação exagerada com a liturgia, a doutrina, o prestígio da igreja, mas nenhuma preocupação se o evangelho está em vigor na vida das pessoas. Nono, o pecado do deveria-queísmo. Isso na igreja é irritante até, né? Tem gente que deixa as coisas acontecerem para depois dizer assim: nossa, podia ter feito assim, assado, e ainda ri, porque poderia ter sido melhor e não foi. Isso é coisa do demônio. É o demônio quem divide. O demônio que se alegra com a desgraça alheia. E por último, a divisão. É com a divisão que eu termino. Porque muitos dos padres, para não dizer todos, que estiveram aqui conosco nesta semana, nos incentivaram a viver a comunhão, não foi isso? Quem participou do semanário ouviu, né? Quase todos eles falaram de comunhão, de unidade, etc. E citando o Papa de novo, eu encerro com as palavras que expressam o sonho dele para a igreja e, se me permitem dizer, o sonho dele também para essa paróquia, que tem tanto para dar, que tem tanto para oferecer, que tem tanta gente boa e tanta gente bonita. Deus me perdoe pela mentira, né? O sonho do Papa é, palavras do Papa: quero pedir-lhes de modo especial um testemunho de comunhão fraterna, que se torne fascinante e resplandecente. Que todos possam admirar como vos preocupais uns pelos outros, como mutuamente vocês se encorajam, se animam e se ajudam. Foi o que Jesus, com uma intensa oração, pediu: que todos sejam um em nós, a fim de que o mundo creia. Cuidado com a tentação da inveja. Nós estamos todos no mesmo barco e vamos para o mesmo porto. Peçamos a graça de nos alegrarmos com os frutos alheios que são de todos. Todos nós provamos simpatias e antipatias. E talvez neste momento estejamos chateados com alguém. Pelo menos digamos ao Senhor: Senhor, eu estou chateado com este, com aquela. Peço-vos por ele e por ela. Rezar pela pessoa com quem estamos irritados é um belo passo rumo ao amor e é um ato de evangelização. Façamo-lo hoje mesmo. Não deixemos que nada e nem ninguém roube de nós o ideal do amor fraterno.